sentimento que muitas vezes é difícil de lidar, que é a culpa. Eu quero principalmente me direcionar hoje aos pais, mas você pode pegar as informações e aplicar para a sua vida. Eu quero me direcionar aos pais porque esse sentimento permeia demais a vida dos pais, né? Se sentem muito culpados, se cobram bastante. Então, quando eu recebo no consultório os pais, principalmente os primeiros atendimentos, eles estão bem tensos e se sentem muito culpados. O sentimento de culpa, ele vem devido a ações que nós cometemos de errado. Então, quando nós nos referimos aos pais, geralmente aquelas explosões, né? Então, quando grita com os filhos, explode, né? Joga as coisas, ou então grita com a esposa, com o marido, fala de repente de uma forma muito violenta, né? Fala aquilo, solta palavras que machucam, que ferem. Quando age de maneira violenta, então as palmadas, certas agressões, certos castigos relacionados aos filhos, e então vem esse sentimento que é tão difícil de lidar, que é a culpa. Muitas vezes também a culpa vem por deixarmos de fazer aquilo que precisaria ser feito. E então a gente fica ali pensando naquilo e nos sentimos culpados. Existem dois erros então que nós podemos cometer relacionados à culpa. O primeiro é deixar com que a culpa te paralise, né? Então você abraçar essa culpa e deixá-la te paralisar, deixá-la fazer com que defina você. Então você sente essa culpa e deixa com que isso te defina. Então eu gritei, eu explodi, eu falei o que não devia, logo eu sou um pai ruim, eu sou uma mãe péssima, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu faço tudo errado, todas as pessoas são melhores que eu sou uma pessoa que não é digna de ser amada. E aí a gente vai deixando com que isso defina a nossa identidade, porque nós abraçamos essa culpa, a gente deixa com que essa culpa faça com que a gente se prenda ao erro, faça com que o nosso foco fique apenas naquilo que a gente faz de errado e não perceba as outras coisas que nós fazemos de certo, ou as coisas que nós melhoramos, as coisas que nós aprendemos, ou as coisas que nós podemos ainda melhorar com os nossos erros. O outro erro que nós podemos cair relacionado à culpa é quando nós justificamos essa culpa. Então nós não queremos assumi-la e aí a gente justifica o nosso erro. Eu gritei porque você não me ouve mesmo. Eu fiz isso porque você é assim comigo ou por causa de determinada situação. Então a gente tenta justificar e geralmente a nossa tendência em justificar os nossos erros, e eu falo isso principalmente relacionado aos pais, é porque nós não gostamos de assumir as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades. Nós nos sentimos pressionados a ter que passar uma imagem, muitas vezes de perfeição, ou então nós nos comparamos demais com os outros, e aí a gente tem que passar essa imagem de pai e mãe perfeito, que tem os filhos tudo corretinho, certinho, obediente, né? Tudo quadradinho, e aí nessa pressão nós não gostamos de mostrar as nossas fraquezas, de assumir as nossas fraquezas, de assumir os nossos erros, e aí a gente tenta justificamos a nossa fala, muitas vezes agressiva, violenta, no comportamento ou na ação do outro, ou de repente das circunstâncias. E aí então você pode me perguntar, então como que eu faço para lidar com a culpa? Como que eu saio desse ciclo, né, de me sentir culpado na educação dos meus filhos? O primeiro passo importante é justamente você assumir os seus erros. E quando a gente fala em assumir, é você ir de encontro a esse sentimento e perceber a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, as suas aonde você errou, qual a gravidade desse erro, como você estava naquele momento em que você explodiu, levar em consideração você mesmo, porque quando nós agimos dessa maneira,
nós nos desconsideramos a nós, os nossos sentimentos e desconsideramos o outro também. Então a gente precisa entrar em contato consigo mesmo, se conectar consigo mesmo e então você assumir aquilo que você errou, aonde você percebe as suas fraquezas, as suas limitações, perceber a sua imperfeição, perceber a sua vulnerabilidade, perceber as suas falhas. E para isso é necessário coragem. Nós precisamos de coragem para admitir as nossas fraquezas. E principalmente quando nós falamos a respeito dos pais, existe uma dificuldade de reconhecimento, porque às vezes nós temos aquela ideia, aquela crença que ao reconhecer a minha falha, ao reconhecer a minha limitação, eu vou perder minha autoridade perante os meus filhos, perante a minha casa, eu vou demonstrar ser fraco, né? Ser um pai, ser uma mãe fraca, quando na verdade isso é um engano. Quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, quando nós voltamos atrás e assumimos o nosso erro, nós estamos demonstrando a nossa coragem, nós estamos demonstrando realmente que nós queremos nos tornar pessoas melhores, que nós queremos avançar, que nós queremos aprender e deixamos de lado o orgulho, deixamos de lado o egoísmo. A outra forma de lidar também, que é muito importante com a culpa, é quando nós reparamos aquilo que nós fizemos de errado. Quando a gente percebe, então, assume o nosso erro, quando a gente percebe a gravidade do nosso erro, nós vamos atrás daquilo que nós podemos reparar. E isso está relacionado ao arrependimento, quando nós nos arrependemos. Arrependimento, ele está ligado com a questão da mudança de atitude, né? Então, porque muitas pessoas, elas falam sobre culpa, porém elas abraçam essa culpa, ficam com essa culpa ou justificam essa culpa, mas não mudam. E a culpa, nós podemos utilizá-la como um processo de arrependimento que nos leva a uma mudança. Então, se eu gritei, se eu falei o que não devia, se eu agredi verbalmente, ou se eu usei até mesmo de força física, de castigo, e depois eu sinto essa culpa, isso precisa nos levar a esse arrependimento para que eu possa reparar esse erro, para que eu possa pedir desculpa, para que eu possa aprender a não falar de forma violenta, para que eu possa aprender a lidar com o outro, para que eu possa levar em consideração a mim mesmo e levar em consideração também o outro. Então isso é muito importante. E a última forma com que eu preciso aprender a lidar com a culpa, e eu acho que é a mais importante, é o auto-perdão, né? Nós precisamos aprender a praticar isso, o auto-perdão. Quando eu abraço essa culpa, quando eu não levo em consideração os meus sentimentos, quando eu não levo em consideração as minhas fraquezas, as minhas limitações, a minha vulnerabilidade, eu não pratico o auto-perdão. E é muito importante para que a gente tire esse peso da culpa, a gente saia desse ciclo da culpa e aprenda a lidar com ela, é necessário a gente se perdoar. E aí a gente precisa ver a culpa não mais como uma culpa, mas sim como uma responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade diante daquilo que eu fiz de errado, diante dessa situação, assumo a minha parte, né, de responsabilidade diante desse acontecido. Eu procuro reparar aquilo que eu posso reparar diante desse acontecido e eu me perdoo. Né? Eu me perdoo porque eu me dou a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu me dou a oportunidade de aprender com o meu erro. Então, se eu gritei, eu vou buscar estratégias, eu vou ver o que está acontecendo comigo internamente para que eu possa aprender a lidar, de repente, com a raiva, com o estresse, com o cansaço, para que eu não precise gritar. Né? Se eu tenho costume, eu explodi, se eu castiguei, se eu fiz algo que isso me deixou culpado, que eu percebi que foi errado, eu posso fazer diferente. Eu posso aprender com os meus tropeços, eu posso aprender com as minhas limitações, eu posso aprender com as minhas imperfeições. Então eu me perdoo e eu faço com que essa culpa seja uma oportunidade para eu me tornar uma pessoa melhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E que também você possa pôr em prática essas informações que possam te ajudar realmente a sair desse ciclo da culpa. Então, se você gostou desse assunto, se esse assunto foi importante para você, não esquece, deixa o seu joinha, compartilhe com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal também. Aproveite para fazer comentários aqui também a respeito desse tema. Você geralmente é uma pessoa que se sente muito culpado,
quando o assunto é família, quando o assunto é criação de filhos, educação dos filhos, ou você aprendeu a vencer esse tipo de sentimento? Como você lida com a culpa? Coloca aqui as suas experiências, compartilha com a gente. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui também que vai ser muito importante ter essa conversa com você, tá? Nós nos encontramos por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, até mais!